Convido você a abrir sua Bíblia, então, no Salmo de número 23 e manter a sua Bíblia aberta para fazer algumas anotações, alguns apontamentos. Salmo de número 23. E eu tenho aqui algumas versões e farei a leitura na Nova Versão Internacional. Alguns conhecem, nós teremos projetado aqui. Salmo de número 23, um salmo de Davi. E nesta versão diz o seguinte, nesta tradução, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Vamos orar? Deus de amor, nós estamos na Tua presença nessa noite, diante da Tua palavra, e pedimos a Ti, ó Deus, que fale aos nossos corações. Não somente as minhas palavras humanas, as minhas explicações, mas que a Bíblia, a Tua palavra lida e recitada, faça sentido nos nossos corações e que nós possamos sair daqui colocando em prática. Nos abençoa, nos guarda, revela-nos a Tua vontade e nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, como já foi dito, é um salmo de Davi, um dos muitos salmos que Davi escreveu. Mas eu quero convidar você, que talvez já tenha ouvido sermões ou leu esse salmo várias vezes, talvez até em mais de 3 ou 4 versões, convido você a meditar nesse texto com o coração sedento, com aquela ideia assim de o que é que eu preciso aprender nesse texto, nesse domingo, primeiro domingo de 2024, para que isso ecoe durante todo o ano, se possível toda a sua vida, né? Verdades ditas aí que você vai internalizar no seu coração e com certeza você ainda vai ler esse salmo várias vezes, cantar música sobre ele, mas eu convido você a meditar nele com carinho nessa noite. E para a gente começar essa reflexão, eu quero trazer para os irmãos algumas curiosidades sobre esse texto. A primeira delas é que Davi, ele se utiliza aí de uma figura de linguagem conhecida no português como presopopeia, ou personificação. É a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. O eu lírico do texto, desse texto que nós lemos, é na verdade uma ovelha que descreve os atributos do seu pastor. Pastor, então quer dizer que Davi ele está assumindo um personagem ovelha? É mais ou menos isso. É claro que Davi não frequentou nenhuma faculdade de línguas para chegar até isso, né? Fez isso de uma maneira inconsciente, cremos, inspirada por Deus, mas ficou bonito o poema, né? Ficou bonito aí, ficou poético a presopopeia, a figura de linguagem que ele usa aí de uma ovelhinha que descreve atributos do seu pastor, de uma ovelha que descreve o quanto é bom estar perto do seu pastor. Davi era o filho mais novo de Jessé e passou boa parte da sua infância e adolescência cuidando de ovelhas, cuidando das ovelhas da família, ou melhor dizendo, das ovelhas de seu pai. No Salmo 23, ele se utiliza dessa figura de linguagem para descrever o cuidado de Deus para com a sua vida. O cuidado do bom pastor. O cuidado de Deus sobre todas as coisas. Ele que bem entende essa relação de pastor-ovelha, ovelha-pastor, ele faz uma metáfora, uma comparação e diz, olha, é muito parecido com a minha relação com Deus. O cuidado que eu tive com as minhas ovelhas é muito parecido com o cuidado que Deus tem
para com a minha pessoa. E ele descreve isso de maneira muito poética, né? Aproximadamente em 1000 anos, né, Davi viveu até mais ou menos 970 antes de Cristo. E aí, quando Jesus entra em cena, por muitas vezes ele se utiliza de declarações como: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá em Mateus 9, Mateus descreve de que Jesus estava andando pelo mar da Galileia, e ele viu uma multidão, e ele se compadeceu da multidão, porque era como ovelhas que não têm pastor. E ele se aproxima da multidão, e cuida da multidão, e faz alguns milagres, inclusive a multiplicação dos pães e peixes, né? O bom pastor. Pessoas que não têm pastor, e Jesus se aproxima dessas pessoas. Então, Davi está com essa cabeça, está com esse pensamento, está com essa ideia bem montada nesse cenário, quando ele escreve o Salmo 23. E ele escreve dizendo que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Essa seria a versão mais próxima da ideia do autor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que às vezes isso soa meio prepotente, né? O Senhor é meu pastor, não vai faltar nada, né? Desce tudo aí, manda vir, não se preocupa com o cartão e coisas do tipo, né? A ideia do texto não é essa, mas é de que se o Senhor é o nosso pastor, o Senhor não nos falta, então de nada nós teremos falta. Não passaremos necessidades excessivas, porque o Senhor é o nosso pastor. Aquilo que necessitamos, de verdade, o Senhor Deus nos dá. O Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. A ideia do salmista é mais ou menos essa. Meus irmãos, de nada sentirei falta. Pastos verdejantes, águas tranquilas, são coisas que Davi traz para esse texto para mostrar o cuidado de Deus. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas informações, fruto de algumas pesquisas dessa semana. Pedi o pessoal da mídia para jogar a primeira imagem aí. Quando nós pensamos em pastos verdejantes, nós temos uma ideia já bem construída, né? Talvez isso passe pela sua mente, amém? A gente vê sempre na internet alguma coisa, geralmente nos papel de parede ali de alguma música, pastos verdejantes, e a gente imagina isso aí, né? E a gente diz: não, se eu fosse uma ovelhinha, com certeza Deus ia me levar para um pasto desse jeito aqui, amém? Eita glória, não é isso que eu creio, irmão. Mas, meus irmãos, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Joga outra imagem. Esse é um pasto verde do Oriente Médio. Aquela outra imagem que a gente viu antes é uma imagem da internet, editada, talvez ali com algum filtro, mas essa é uma imagem original do Oriente Médio. Quando Davi fala de pastos verdejantes, o que ele tinha em mente era isso. Joga outra imagem aí. Essa imagem, acredite se quiser, é uma imagem do Rio Jordão, que corta ali o Oriente Médio, Cisjordânia. Esse é o Rio Jordão. Essas são as águas daquela região. Joga outra imagem. Essa imagem é uma imagem de águas, né, obviamente ali, no período da seca, quando não está chovendo. Então, o que a gente tem de águas tranquilas nesse período é esse cenário aqui. E muitas das vezes os pastores acordavam, né, com as suas ovelhas no aprisco, e eles andavam 3, 4 quilômetros até encontrar água. E por isso o salmista diz: olha, o meu pastor, quando não tem água, ele me leva até as águas tranquilas. Como eram as águas tranquilas no tempo da seca? Essas são as águas tranquilas. Amados, por que eu trouxe essas imagens para a nossa reflexão? É porque eu gostaria de saber de você, qual é a sua real necessidade? Em 2024, do que é que você realmente precisa? Do que de fato você precisa para viver bem em 2024?
Amados, nós precisamos entender de que Davi está falando do Deus provedor, o pastor provedor, o Deus da provisão, o Senhor Deus que é meu pastor e não me faltará, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas, mas o problema muitas das vezes são as expectativas que nós criamos. O problema muitas das vezes é o desejo do nosso coração que vai além daquilo que Deus tem para nós. O problema é porque nós damos nomes de necessidade àquilo que é mera expectativa nossa. E nós começamos a achar que precisamos daquilo que nós achamos que é importante. Ah, não, eu preciso de um carro 2.0. Não, tem que ser um SUV, porque o meu já não está dando. Não, eu preciso passar no concurso. Quem nunca falou isso, né? Eu preciso ganhar mais dinheiro. E a gente vai construindo algumas coisas e vamos dando o nome de necessidades para aquilo que não é muito importante, que não é vital. O problema, amados irmãos, é que quando criamos muitas expectativas, estamos propensos a reclamar mais e agradecer menos. Nós sempre colocamos os olhos naquilo que nós não temos. Sempre achamos que a nossa felicidade depende daquilo que nós não conseguimos conquistar ainda. E muitas das vezes deixamos de agradecer ao Deus que tem nos levado às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Por mais que os pastos verdejantes não sejam da internet, por mais que a sua vida hoje não seja tão próspera quanto aquele personagem que você segue no Instagram. Que lá no Instagram tudo é lindo, né? Todo mundo almoça num lugar bonito, todo mundo tem, né, os filhos mais obedientes do mundo, a esposa é sempre a penteada, né? Aquele negócio, aquilo não existe, irmãos. E muita gente cria essa expectativa, achando que a felicidade é aquilo ali. Não, eu só vou ser feliz se eu chegar naquele naipe. Se eu chegar igual o meu hoje tem um termo muito comum, né? O meu mentor, né? O meu influenciador. E as pessoas estão correndo atrás daquilo que é urgente na cabeça delas e deixando de agradecer por muita coisa importante que Deus já concedeu. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Ele não vai deixar nada faltar. Ele me leva a verdes pastos e guia-me às águas tranquilas, na medida da sua necessidade. Na medida da sua necessidade. O Deus da provisão está sempre provendo o necessário para você. Mas cuidado com as suas expectativas. A gente conversava lá na nossa igreja, nos pequenos grupos, sobre essa ideia de expectativa, né? Virada de ano. E aí a nossa conclusão era, olha, para o ano novo, não crie expectativas. Expectativas geram pessoas frustradas. Crie metas. Trace objetivos, né? Coisas pautáveis. Esse ano eu vou estudar mais, eu vou no culto de oração todos os dias, eu vou ler a Bíblia toda. Metas, coisas que você vai conseguir. Mas não fique fantasiando nada, porque isso gera frustração. E quantas pessoas nós não conhecemos hoje frustradas, decepcionadas com a vida, que acham que não conseguiram ter sucesso na vida porque não chegaram onde acharam que deveria chegar, quando na verdade o Deus da provisão não tem deixado faltar nada. O Senhor Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai nos levar a pastos verdejantes, porque nós precisamos nos alimentar. Ele vai nos levar às águas tranquilas, porque Ele sabe que isso é importante. Mas não olhe para as suas expectativas. Olhe para o que Deus já fez. Olhe para o quanto Deus já fez por você. Olhe para mais um ano que passou, que Deus te sustentou. Olhe para mais um calendário que você troca, e aquele calendário já amarelo, quantas vezes você sorriu? Quantas vezes Deus te surpreendeu com coisa boa? Aprenda a agradecer. O salmista está olhando, está escrevendo, e ele tem a certeza daquilo que Deus já está fazendo. Ele me leva. Não é que Ele vai me levar, não. Ele me leva aos pastos. Ele me leva. Quando não tem água aqui, Ele me leva até onde tem água. E Ele não vai me deixar morrer de sede. O bom pastor não vai me deixar passar fome nem sede.
não é o pasto da internet, mas é o pasto que a ovelha precisa. É a água que ela precisa. O Senhor Deus não vai deixar faltar nada que seja importante para nós. Ah, pastor, mas se vier a faltar de verdade, é porque Deus tem propósito nisso. Confia nele, segura aí, porque isso vai passar. E a gente vai falar sobre isso logo mais. Meus irmãos, o texto fala de muitas coisas que o pastor faz, que o pastor tem características. E uma outra coisa que o autor coloca para nós é que o nosso pastor, o nosso Deus, que é o nosso pastor, ele também é o nosso protetor. O nosso Deus é o Deus protetor. Olha só o que diz aí, o verso 3. Ele restaura-me o vigor e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O verso 3 diz que ele restaura o vigor, restaura o ânimo e nos guia pela vereda da justiça. O nosso provedor guia-nos por onde quer que andemos. Amados, restaurar o vigor e guiar pela vereda da justiça. E esse texto é interessante porque ele vai mostrar aí que ele nos anima, restaura o nosso ânimo. Lembra que o autor aqui está se utilizando de uma figura de uma ovelhinha, que talvez muito cansada, e o pastor vai lá e restaura o ânimo da ovelhinha. E restaura o vigor da ovelhinha. E olha só, guia-me pela vereda da justiça. Você já parou para pensar aí no que é veredas? Diz que, pastor, veredas é um bairro de Braslândia, né? O Veredinhas. Meus irmãos, não só isso, mas veredas é um caminho estreito, um caminho secundário. Numa linguagem popular, seria aquela trilha, né? Que quando o mato está muito grande, alguém passa muito tempo pelo mesmo lugar, cria-se uma vereda, né? Uma trilha. O Senhor, o meu pastor, ele me guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça. Meus irmãos, em 2024, muitas vezes você vai se sentir cansado. Em 2024, muitas coisas e muitas pessoas vão tentar te tirar do caminho. Vão tentar te tirar o foco. Vão tentar te parar. Vão tentar te desanimar. E aqui a gente está falando da vida espiritual. Vão tentar fazer você retroceder. Convites, propostas, o próprio desânimo, né? A preguiça de ir para a igreja. Isso vai bater a sua porta. A gente, às vezes, cria uma imagem muito fantasiada, né? Na virada de ano, de que o ano vai ser bom, o ano vai ser próspero, felicidade, saúde, prosperidade, e a gente sabe que não vai ser assim, embora a gente deseje isso de todo o coração, né, meu irmão? Saúde, Deus abençoe, né? Abra as portas, as porteiras, vamos junto, mas a gente sabe que vai vir coisa difícil por aí. E o salmista diz, olha, ele revigora meu vigor, e ele me guia pela vereda da justiça, é ele que me sustenta no caminho, é ele que me dá ânimo para caminhar, é ele que me faz perseverar na fé, é ele que me faz não parar. Irmãos, quantas e quantas vezes eu, né, hoje, pastor, tendo que estar na igreja todos os dias, quando eu não estou lá, eu estou aqui, quando eu estou aqui, eu estou em outro lugar, mas tem uma vida religiosa, né, bem ativa, né, todo domingo eu estou na igreja. E, amados, muitas das vezes, eu confesso para os irmãos que é canseira. Muitas das vezes, se eu não fosse o pastor, eu acho que nem ia para a igreja. Assim, de cansado, né? Não quero ficar em casa hoje. E a gente tem criança pequena em casa, né? Aquela coisa. E, amados, muitas vezes eu fui para a igreja com esse coração cansado, desanimado, e, enfim. E quando chega na igreja, um culto simples, uma mensagem simples, e o sorriso dos irmãos, e as pessoas dizendo, olha, Deus te abençoe, boa semana. Pastor, tudo bem? Deus abençoe. E a gente sai dali renovado. E a gente sai dali com outro ânimo. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Você vem para a igreja quase carregado, arrastado pelo Espírito Santo, e chega aqui, Deus refrigera a sua alma. Deus te faz caminhar mais uma légua. Você estava pensando em desistir e Deus te traz para o caminho, né? Vem cá, você é meu, você é dos nossos. É para ali, ó, olha para frente, bora, caminha. Amados, esse é o nosso pastor, que nos faz não desanimar e que nos sustenta no caminho, que nos guia pela vereda da justiça, das coisas boas, das coisas certas. O nosso Deus nos guarda. Amém?
Mas o nosso Deus é o Deus protetor, exortador e consolador. Olha o que diz aí o verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Irmãos, esse texto aqui é fantástico. Esse texto aqui é brilhante. Se eu pudesse descrever a minha relação com Deus, esse seria o versículo, né? Porque Deus é o Deus da provisão, o Deus do sucesso e coisa boa. Tem aquele versículo que o pessoal gosta de usar aí, né? Eu serei cabeça e não cauda, e o Deus dos exércitos está comigo. Amém. E para o ano novo a gente deseja isso para todo mundo, né? Mas, irmãos, a vida do ser humano não é fácil. E a vida do crente parece que é um pouco mais difícil, né? O pastor Helder que diz, né? Não é fácil a vida do crente, né? Meus irmãos, mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, disse a ovelhinha no nosso poema. E, amados, o texto está prevendo, o salmista está sabendo aqui, de que haverá esse vale. Que na história, no trajeto, nos dias, na agenda, tem esses momentos ruins. Tem essas dificuldades. E se você é alguém adulto, vacinado, em dias com a sua sanidade mental, você sabe que isso é verdade. Você sabe que a vida não é um mar de rosa. Você sabe que ninguém passa o ano todo sorrindo, achando graça de tudo. Tem os momentos difíceis. Tem as pedreiras. Ainda que eu ande por um vale escuro, não temerei mal algum. Ainda que eu ande por um vale escuro. Você que está em casa nos acompanhando, ou o pessoal que está aqui, acessa o Google aí e pesquisa aí, vales de Israel. O pessoal que está no Wi-Fi da igreja, deixa eu pesquisar depois, porque senão vai comprometer a qualidade do nosso sinal. Mas veja aí, vales de Israel. Você vai perceber que é uma região montanhosa e que existem verdadeiras crateras entre as montanhas. Vales mesmo profundos. Às vezes tem água lá embaixo, às vezes não tem. Tem mato, tem rocha. E o salmista sabe disso. Davi andou por esses lugares aí. E consciente desses perigos, consciente dessas trajetórias, ele diz, olha, mesmo quando eu andar por esses lugares aí, e eu vou andar, e o meu pastor, hora por outra, vai precisar passar comigo por esses lugares aí, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há uma certeza das tribulações, há uma certeza de lugares perigosos, situações difíceis, mas existe uma certeza sobre todas as coisas: tu estás comigo. O nosso pastor está conosco. Seja qual for o momento mais difícil, Deus está lá com você. Ele vai estar chorando com você, mesmo que às vezes pareça que Ele está em silêncio, Ele está te vendo. Mesmo que às vezes pareça que Ele está distante, Ele está perto. Tu estás comigo. Tu estás ao meu lado. Amados, essa verdade, Jesus disse também, várias vezes. Na verdade, foi uma das poucas coisas que Jesus prometeu para essa vida aqui na terra, né? João 16, 32, você não precisa ler agora. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Lá em Mateus 28, 20, ele diz, olha, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não vai ser fácil, mas eu estarei com vocês. Vai ter tribulações, mas segura firme. Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Amado, se você entra 2024 ciente de que vão haver momentos difíceis, você entra mais preparado para a batalha. Você entra mais preparado para a guerra espiritual. Você entra preparado para vencer. O ruim é quando você vai para um lugar perigoso achando que não é perigoso, né? Aí é um problema. Mas se você sabe que o lugar é perigoso, se você tem prudência, se você entende que precisa estar olhando para o pastor, guia-me pela vereda da justiça, aí você tem sucesso. Por isso, nos dias mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos, não perca de vista o seu pastor. E esses momentos virão, esses momentos existem. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, né? Amados, que quem já na vida ficou 1 ano sem ficar doente, sem tomar remédio, não precisou tomar remédio? Alguém? Ninguém? Do pessoal aí que tem filho em casa, né? Tem filho pequeno. Alguém aí já passou
6 meses sem ir na farmácia comprar remédio? Ninguém? Você acha que em 2024 vai ser diferente? Não. Mas não perca de vista o seu pastor. Não perca de vista o Deus provedor. Ele estará perto de você. E não só isso, né? Esse mesmo versículo continua dizendo, olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse texto é muito curioso, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, pensa comigo aí, qual era a serventia da vara e do cajado? A gente está falando de uma relação, né, pastor e ovelha. Você já viu ou consegue imaginar um pastor fazendo carinho com a vara na ovelha? Difícil, né? Irmão, era para corrigir, era para advertir, era para desviar do caminho mau, né, do abismo, na cacetada mesmo. É assim que funcionam as coisas. E amados, o salmista diz, olha, a verdade me consola. Isso, na verdade, me protege. Isso é bom. Obrigado, meu Deus, porque tem na história a vara e o cajado, o cacete comendo hora por outra aí, porque isso é bom para mim. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, Deus não é um pai mimado do século 21. Hoje a gente vive um tempo muito difícil para... Acho que ser pai nunca foi fácil, né? Mas hoje em dia é mais difícil porque o pessoal está muito mimado, né? Eu tenho uma dificuldade tremenda, né? Tenho 2 meninas, e para corrigir as meninas é muito ruim, porque a impressão que eu tenho é que está todo mundo sempre olhando. Como é que é, né? No supermercado, então, meu Deus do céu, né? A menina faz, acontece, todo mundo fica já me olhando. Digo, gente, e a vontade, né, de... E o pessoal está olhando e tal, e a gente tem uma sociedade que está crescendo com isso. Né? A gente tem aí crianças, adolescentes, dizendo, olha, se você me bater, né, eu vou te denunciar. Já viram isso? Hora por outra, tem umas crianças dizendo isso. E é claro, né, que a gente só vive isso porque na nossa sociedade existem alguns exageros, né? Mas a verdade é que a disciplina, a correção, a vara, com amor, é um princípio bíblico. É bom. E o salmista sente firmeza nisso, sente segurança em ter um pastor que, hora por outra, utiliza da vara e do cajado. Amados, tudo isso serve para nosso crescimento. Tudo isso serve para o nosso aprendizado. E muitas das vezes, nós não entendemos. Muitas das vezes, nós nos achamos injustiçados. E até reclamamos. Amados, nós estávamos... Uma história aqui, uma ilustração, para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós temos 2 meninas, Emanuele e Micaele. Emanuele hoje com 3 anos. Mas quando Emanuele era mais nova, ela entrou naquela fase de querer mexer na tomada. Os filhos de vocês fazem isso também? E quer mexer na tomada. E é uma paixão pela tomada, que a tomada parece que é a coisa mais divertida do mundo. Toda hora quer futucar a tomada. E a gente colocou aquelas tampinhas, né? E ela aprendeu a tirar. A gente colocou fita na tomada. E aí que ficou divertido mesmo, né? Ela ia lá e ficava tentando tirar a fita com a unha. E aí, certo dia, chegando em casa, tirando algumas coisas do carro, eu coloquei em cima da mesa uma chave de teste. Para quem não conhece, chave de teste é uma chave de fenda desse tamanho, né, pequenininha, que serve exatamente para você colocar na tomada e fazer uns testes ali, né? E você sabe que se você pegar no lugar errado, você vai tomar um choque, né? E aí eu coloquei essa chave perto acima da mesa, fiquei arrumando algumas coisas, e eu percebi que a Emanuele pegou a chave e saiu andando rápido. E eu fui atrás, né? Mas que foi isso? E eu fui atrás. E irmão, ela foi lá no quarto, sentou perto da tomada, sentou no chão com as perninhas cruzadas, botou uma mão no chão e com a outra mão ela tentou colocar a chave na tomada. Depois de muita briga, depois de já ter, né, chamado a atenção dela, e aí foi aquele susto, né? Quase que eu morro antes dela, né, menina? Meu Deus, tira essa chave daí. Menina, por que você está fazendo isso? E aí conversei com ela, minha filha, não pode fazer isso. Olha, você vai apanhar para você não fazer mais isso. E aí eu utilizei uma técnica que inclusive nem funciona mais, né? Eu segurava a mão dela com os meus dedos e eu batia na minha palma da minha mão, né?
fazia um barulho, e com o impacto ali, ela achava que tinha sido nela, e ela chorava e tal. E aí eu fiz essa disciplina, né? Aquele tapa de faz de conta ali. E ela chorou, e chorou. E nessa época ela estava aprendendo a falar. Quem conhece Manu sabe que ela desenvolveu a fala bem precocemente, né? E aí ela chorando ali, correu para a mãe dela e disse: mamãe, papai não deixa, não, papai me bateu porque eu queria botar o ferrinho na tomada. E ela chorando, com tristeza, e ela olhava para mim, irmãos, decepcionada, porque eu não deixei ela botar o ferrinho na tomada. Decepcionada comigo. Precisou ali de uns 20 minutos para ela se acalmar e começar a olhar para mim de novo. Passado algum tempo, Emanuele cresceu, apareceu Micaele na história, e hoje, Micaele está na fase das tomadas. Irmãos, e adivinha quem é que denuncia o pecado da Micaele? Emanuele. Pai, a Micaele está mexendo na tomada. Pega ela, pega ela. Ela aprendeu. Ela copiou a informação. Talvez alguns aí da área de humanos vão dizer, né? Ela ficou com medo de você. Irmãos, é para ficar mesmo. Porque, olha só, eu tenho certeza de que ela não vai fazer isso de novo. E o tempo vai continuar passando, e daqui a pouco ela vai dizer: pai, muito obrigado, porque você não deixou eu colocar o ferro na tomada. Muito obrigado. Ela vai crescer, vai amadurecer, e ela vai agradecer pela correção. Ela vai agradecer pela disciplina. E amados, quantos de nós, quando crianças ou adolescentes, não fomos disciplinados e hoje agradecemos nossos pais, dizendo: mãe, muito obrigado por não me deixar sair com fulano de tal. As meninas: mãe, muito obrigado por não me deixar eu me envolver com o fulaninho de tal. Pai, muito obrigado por não me deixar ficar na rua depois da meia-noite. Com o tempo, a maturidade vem e a gente percebe que a disciplina aplicada com amor, ela nos protege, ela nos guarda. E amados, assim é a nossa relação com o nosso Deus, com o nosso pastor. E depois de entender algumas coisas, o salmista diz: olha, a tua vara e o teu cajado me protegem. Na hora dói, na hora é ruim, na hora eu choro, mas depois eu entendo que foi para o meu bem. Depois eu entendo que foi para o meu crescimento. A disciplina de Deus serve para a nossa edificação. E amados, eu vou dar um conselho aqui para os pais, né? Saindo um pouco do texto aqui. A disciplina bíblica precisa vir acompanhada da consolação. A disciplina bíblica, a disciplina de Deus, precisa vir acompanhada da consolação. Estudando algumas coisas sobre a paternidade, a maternidade, conversando com minha esposa, nós falávamos sobre isso, né? Precisamos corrigir, precisamos falar sério, deixar de castigo muitas das vezes, mas nós precisamos trabalhar também a consolação, os bons momentos, aquela relação de confiança, porque as crianças crescem e elas precisam entender o processo da disciplina. O processo da disciplina não pode ser só humilhação, só vergonha, tem que vir acompanhado do cuidado. Amados, lá em casa, na nossa infância e adolescência, nós somos 3 meninos. Quando eu tinha 2 anos, quase 2 anos, o segundo irmão nasceu, e quando eu tinha 4, o terceiro nasceu. Então era aquela creche, né? E irmã, nós apanhamos demais. Nós apanhamos muito, irmão. E quando apanhava um, apanhava todo mundo. Imagina os 3, toda vez que um apanha, apanha todo mundo. Era muita surra. E como é menino, né? Menino logo fica forte, quer falar grosso. Irmão, o pau comia. E era sandália, era sapato e corda. E amados, foi muito bom. Foi bom demais. Foi top, né? Como diz o João. Meus irmãos, porque lá em casa tinha muita pena, a gente apanhava demais, mas nunca faltava um abraço na nossa mãe de manhã, cheirando o nosso cabelo, perguntando como é que foi a noite. Não faltava o nosso pai chamando de campeão, levando para uma fazenda, uma estrada para ensinar a dirigir. Nunca faltava uma piada, um sorriso. Vira e mexe ali uma escapulida, um fim de semana, assávamos uma carne, o negócio dava uma folgada, né? Sobrava ali, a gente ia para um restaurante, um negócio. Bons momentos, felicidade, consolação. A disciplina precisa vir acompanhada da consolação.
A disciplina bíblica precisa vir acompanhada de consolação, de um incentivo. A palavra exortação, no sentido original, tem essa ideia de encorajar, não apenas corrigir, mas encorajar, né? Levanta, acerta aqui, bora, caminha agora, faz de novo. Você vai conseguir. E isso é a exortação bíblica. Pastor, por que a gente tem que fazer isso? Porque é assim que Deus faz conosco. Olha aí o que diz o verso 5. Depois de dizer que a vara e o cajado nos protegem, no verso 5, o salmista diz o seguinte: olha, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, à vista dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Depois de tudo isso, o Senhor cuida de mim. É como se, de certa forma, o nosso pastor fosse uma espécie de coach aqui, né? Ele vai agora cuidar da gente. Depois de corrigir, depois de usar a vara, ele vai nos encorajar. O nosso pastor, ele também é o encorajador. O texto fala de um banquete à vista dos inimigos. Naquela época, não havia aí o Fundo Monetário Internacional, né? O FMI, não havia aí as alianças entre os países. Então, quando um país entrava em crise, quando faltava ali comida, naturalmente um país invadia o outro, e invadia a colheita, e pegava o pessoal para fazer escravo, enfim, isso era muito comum naquela época. E aí o que acontecia nas batalhas? Quando um exército se aproximava, o exército ia ali à fronteira, né? Ficava um exército diante do outro, estudando as condições de guerra, né? Qual é o tamanho do exército? Tantos cavaleiros, será que vai dar? Isso geralmente acontecia nas montanhas, né? Quem assiste filme de época aí já deve ter visto isso, né? E aí, a gente vai avançar? Né? Quantos arqueiros? Dá para correr, bater em retirada ou dá para avançar? Imagina esse cenário aí, o rei Davi, beleza? Ele diz, olha, prepara um banquete à vista dos meus inimigos, na presença dos meus inimigos. Meu irmão, quando o problema bater a porta, a preocupação chegar, dá, não dá, na fatura do cartão Black, fechou esse mês ou não? Como é que é? Não tem o Black, é o roxinho, é? Como é que é? Vai ou não vai? O Senhor Deus prepara um banquete. Ele diz, olha, relaxa, descansa. Quando a aflição bater a porta, o Senhor Deus prepara um banquete para nós. O Senhor Deus nos faz descansar em plena guerra. Em plena aflição, Ele diz, olha, senta aqui, relaxa e come um pouquinho. Preparas um banquete diante dos meus inimigos. Será que isso é tranquilizador para você que está no meio de uma guerra? Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Pastor, eu nunca entendi esse negócio de ungir a cabeça com óleo, né? Não faz nenhum sentido. Meus irmãos, naquela época, o pessoal, ainda mais naquela região, né? Não tomava tanto banho quanto aqui no Brasil, beleza? Então, a situação não era tão favorável assim. E toda vez que tinha uma festa especial, um negócio mais importante, as pessoas se perfumavam. Só que o perfume daquela época não era os de hoje, que você borrifa aqui, né? Não, era o óleo, né? Passa um óleo e tal, para amenizar ali aquela situação aqui, né? Entenderam aí, né? Então isso era muito comum. É uma situação especial, é um visitante que chegou, passa aí o óleo, né? Passa a cabeça na barba, para a gente ficar cheiroso, para essa ocasião especial. O texto narra uma vez que uma mulher quebrou um vaso com um perfume muito caro aos pés de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha andado o dia inteiro. Porque Jesus estava cansado. O pé de Jesus não era aquele pé da propaganda da sandália que você vê na televisão. Não era daquele jeito. Então, muito comum, o óleo ali cheirosinho e tal. Olha o que o texto está dizendo. O meu pastor, ele unge a minha cabeça com óleo. O meu pastor, ele me arruma. Ele passa um perfume em mim. Talvez não estou muito legal, mas ele me anima ali, a minha autoestima. E me ajuda a prosseguir. Unge minha cabeça com óleo. E o meu cálice, que na nossa cultura aqui é o copo, né? Transborda. Não vai faltar aqui. Pensa comigo aí. Qual é a sua bebida preferida?
Claro que não é bebida alcoólica, né? Qual é a sua bebida preferida, irmão? Suco de... Como é que tem aqui muito forte? É o morango, né? Suco de morango? Não, pastor, é o açaí. Não. Cadê a galera da Coca-Cola, né? Imagina aí a sua bebida preferida. O Senhor Deus não vai deixar faltar. No seu copo, hora por outra, vai ter alguém reabastecendo ali. O Senhor Deus, o nosso pastor, que nos leva ali pelo vale da sombra da morte, que muitas vezes nos corrige, é também o Deus consolador. É também o Deus que nos faz sorrir. É o Deus que nos proporciona bons momentos. É o Deus que muitas vezes nos leva para perto de amigos para ter bons sentimentos, boas sensações. O nosso Deus, anote isso, é um Deus preocupado com a nossa saúde mental. O nosso Deus é um Deus preocupado com a nossa saúde mental, com a sua autoestima. E não confunda autoestima com soberba, né? Soberba é quando você acha melhor que o outro. Ah, meu carro é melhor. Ah, meu emprego, olha aquele carrinho, olha aquele salário. Não passando no concurso de novo. Não, isso é soberba. Autoestima é se sentir amado por Deus, se sentir cuidado pelo bom pastor. E é sobre isso que o texto está dizendo. Olha, o meu pastor, ele prepara um banquete diante dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. O bom pastor, o meu pastor, ele cuida bem de mim. Uma vez eu estava numa campanha de oração do meio-dia, e aí tinha um jovem lá, um jovem muito diferente, né? Ele usava touca, um pince aqui e tal. E aí ele fez uma oração muito engraçada, que depois eu achei muito bonita, mas eu não teria coragem de fazer, né? Ele dizia: Senhor Jesus, cuida da gente, faz carinho na gente. Eu digo: que coisa engraçada. Faz carinho na gente, faz cafuné em nós, cuida da gente. Eu digo: cara, que oração esquisita, mas é isso que Deus faz. É isso que Deus faz, porque é isso que um bom pastor faz. Você conseguiu mentalizar aí um bom pastor e as suas ovelhinhas? De hora por outra ele mexe na ovelhinha, de hora por outra ele vai lá, acorda uma ovelhinha, faz cosquinha na barriga. Amados, um pastor encorajador, animador, preocupado com a autoestima das pessoas. Esse é o nosso pastor. Talvez você está entrando aí em 2024 muito preocupado, com muita conta para pagar, e talvez, aqui tem muita questão do contrato, né? Talvez eu fique desempregado. Irmãos, relaxa. O Senhor Deus é o nosso pastor e de nada teremos falta. De nada teremos falta. Pode ser que a gente passe por momentos ruins, e isso é quase uma certeza absoluta. Mas vai ter momentos bons também. Mas tem alguém preocupado com o nosso sorriso também. Tem alguém sarando as nossas dores. Quando o negócio está difícil, está ruim, tem alguém passando perfume na gente, colocando uma roupa boa, te ajudando aí, né, a dar um trato aí no cabelo, na barba, faz uma chapinha. Um Deus que quer te ver bem. Um Deus que quer te ver se sentindo amado. Nós da Igreja Batista não somos da teologia da prosperidade, né? E aí muitas das vezes nós deixamos de pregar essa verdade também, do Deus que cuida, do Deus que protege, do Deus que quer te ver vencendo. Ele não quer ver você segunda-feira com aquela barba feia, sem querer nem lavar o rosto. Não, Ele quer ver você bem. Levanta, você é amado, você tem um pastor cuidando de você, guerreando com você, está do lado ali. Bora, toma um banho, vai trabalhar, vai estudar. Para cima, meu irmão, que Deus está com a gente. Nós não podemos ficar parado e se achar feio, e se achar mal amado, e se achar que não presta, e que você não vai vencer, porque aquele seu amigo lá passou com concurso e você não. Não pensa assim. Nós temos que pensar, e a mensagem de hoje é essa: o Senhor Deus é o nosso pastor, e Ele não nos falta, e Ele nos ajuda a vencer, e Ele cuida de nós, e Ele está conosco todos os dias. E é com esse coração amado, afagado, que o salmista escreve o último verso: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Certamente que Deus estará conosco durante todo esse ano.
certamente que Deus vai estar conosco. O nosso pastor não vai nos abandonar. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Amém? Você consegue dizer glória a Deus por isso? Você consegue ver isso acontecendo na sua vida? Não deixe de agradecer. Cuidado com as expectativas que você está criando aí. Abra os olhos para ver aquilo que Deus já fez por você, para ver as portas que Ele já está abrindo. Quando você se sentir fraco, lembre-se que Ele está com você, preparando o caminho, preparando o banquete. Caminhe, levante, tome um banho, estude, trabalhe. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Por isso, não devemos temer. Amém? Amados, em 2024, eu desejo a cada um de vocês tudo de bom. Mas aprenda a depender apenas do seu pastor. Aprenda a confiar em Deus. Nos momentos de alegria, lembre-se de não se afastar de perto dele. Nos momentos de tristeza, lembre-se de que Ele é o seu pastor. Ele não te faltará. Socorro bem presente na angústia, uma torre em tempos de guerra. Tem uma canção que diz o seguinte: e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Dentre todos os votos que a gente distribui no final do ano e no Natal, eu desejo a vocês misericórdia, graça e luz da parte de Deus. Amém?